No mundo de hoje, conforto e conveniência tornaram-se quase indispensáveis. Fomos condicionados a esperar que as coisas sejam rápidas, fáceis e com o mínimo de resistência. Gostamos que tudo seja simplificado, previsível e bem organizado. Evitamos o desconforto a todo custo. E qualquer coisa que cause tensão, atraso ou dificuldade pode parecer um inconveniente pessoal ou até mesmo um fracasso. Mas a vida nunca foi feita para ser isenta de provações. E Deus nunca prometeu que nossa jornada de fé seria fácil. Mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. De tempos em tempos, a vida nos confronta com um momento que abala nossa paz, que testa nossa paciência, que coloca nosso caráter à prova. E esses testes nem sempre se apresentarão como desafios óbvios. Às vezes, eles virão disfarçados em situações cotidianas. Um trabalho estressante, um vizinho desagradável, uma criança que se recusa a ouvir, um amigo que o trai, um período de espera que parece interminável. Esses não são eventos aleatórios. São testes da sua fé, do seu amor, do seu autocontrole, da sua disposição de permanecer fiel, mesmo quando as coisas não saem como o esperado. Às vezes, o teste não é sobre o quanto você consegue suportar, mas sobre quem você se torna durante o processo. Nem sempre se trata de provar sua força, mas de refinar seu coração. E, no entanto, para muitas pessoas, a ideia de que o próprio Deus permitiria essas provações pode ser perturbadora. Ele não é um Deus bom. Por que um pai amoroso permitiria que seus filhos passassem por sofrimento? Por que não nos abençoar sem todas as provações? Eis a resposta. Deus se preocupa mais com a sua transformação do que com o seu conforto passageiro. Ele vê a sua vida inteira, não apenas o momento que você está vivendo. E como um pai sábio ou um refinador habilidoso, ele sabe que, sem provações, permaneceríamos espiritualmente imaturos e frágeis. Tiago 1, 2, 3 faz essa declaração ousada. Meus irmãos e irmãs, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso nos parece contraditório, não é? Alegria nas provações. Como algo doloroso pode ser motivo de alegria? Mas Tiago não está nos dizendo para nos alegrarmos com o sofrimento. Ele nos encoraja a compreender o que esse sofrimento está fazendo em nós. Está produzindo algo eterno. Está cultivando perseverança, resistência e uma fé que não pode ser abalada pelos ventos da vida. E Provérbios 17, 3 diz uma poderosa imagem de por que isso é necessário. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Não se purifica o ouro mergulhando-o em água. Purifica-se no fogo. O calor intenso traz as impurezas à superfície para que possam ser removidas. Da mesma forma, o fogo das provações muitas vezes revela o que está escondido em nós. Nossos medos, nosso orgulho, nossos apegos, nossa amargura, para que Deus possa removê-los e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Se o ouro precisa ser refinado, ele deve passar pelo fogo. E se o seu coração precisa ser purificado, Deus permitirá que ele seja testado. Muitas vezes, presumimos que, se algo é desconfortável ou difícil, não deve vir de Deus. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, o que parece um revés é, na verdade, uma preparação para o seu crescimento. Às vezes, o que parece um ataque é, na verdade, um convite para uma intimidade mais profunda com Deus. E, às vezes, a dor que você sente é a própria pressão que Deus usa para moldá-lo em alguém que reflita o seu caráter de forma mais plena. As provações que Deus permite não têm o propósito de destruí-lo, mas sim de completá-lo. Tiago continua no versículo 4. Deixe a perseverança completar a sua obra, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, não fuja do processo. Não interrompa a obra que Deus está realizando só porque parece desconfortável. Há um propósito na pressão. Cada provação pela qual você passa é uma ferramenta nas mãos de um Deus amoroso que está moldando você para algo maior.
É através das provações que crescemos de crentes superficiais a discípulos maduros. É na tempestade que aprendemos a nos apegar a Jesus. É na sala de espera que aprendemos a paciência. É na traição que aprendemos o perdão. É na fraqueza que aprendemos a dependência e é no fogo que nossa fé é refinada. É por isso que nossa perspectiva importa tanto. Se você encarar cada dificuldade como uma maldição, viverá em amargura. Mas se você encarar isso como uma sala de aula, como um fogo purificador, como um momento em que Deus está te moldando, então você será capaz de atravessar até mesmo as fases mais difíceis com esperança. Tiago 1:12 nos dá esta promessa: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma recompensa para aqueles que perseveram, não apenas na eternidade, mas também agora. A cada provação, superada, sua fé se torna mais real, sua paz se aprofunda e sua confiança em Deus se fortalece. Você começa a perceber que sua fé não é apenas algo em que você acredita, é algo que você vive. Mas eis o que frequentemente acontece. Quando a pressão aumenta, esquecemos o que Deus está fazendo. Ficamos fixados na provação em si e esquecemos o professor que está conosco no meio do fogo. Começamos a perguntar, por que eu, em vez de perguntar, Senhor, o que o Senhor está me mostrando com isso? E, nesse momento, corremos o risco de perder a beleza do testemunho que Deus está escrevendo em nossas vidas. Cada prova que você enfrenta com Jesus se torna uma história da sua bondade. Cada fase que você supera com sua fé intacta se torna uma declaração de que seu Deus é fiel. Mesmo quando você não se sente forte, mesmo quando o mal consegue chegar ao fim, Ele vê sua perseverança, Ele honra sua fé, e Ele nunca deixará que sua dor seja em vão. Portanto, não despreze a provação. Abrace o processo. Deixe o fogo te refinar. Deixe que a tempestade te aproxime de Jesus. Deixe que cada dificuldade aprofunde suas raízes na palavra de Deus. Porque o objetivo final não é apenas o seu conforto, é tornar-se como Cristo, refletir o seu amor, carregar a sua paz, perseverar com a sua força, brilhar com a sua glória. E se isso significa atravessar o vale, se significa suportar o fogo, se significa ser testado repetidamente, que assim seja. Porque você não caminha sozinho. Aquele que o testa é também aquele que o fortalece. Ele o carregará através de tudo, e você sairá mais forte, mais puro e mais radiante do que nunca. Você é dele, e ele é fiel até mesmo no fogo. Agora, vamos orar juntos por um instante. Deus gracioso e todo-poderoso, Tu és cheio de graça, transbordando compaixão. A Tua misericórdia vai além das minhas falhas, e a Tua bondade me encontra exatamente onde estou. Tu não és apenas o salvador da minha alma, mas também o refinador do meu coração. Tu me amas demais para me deixar inalterado. E assim, mesmo quando testas a minha fé, confiarei que não é para me prejudicar, mas para me moldar na pessoa que me criaste para ser. Senhor, num mundo que idolatra a facilidade e o conforto, confesso quantas vezes resisti a tudo que me causava desconforto. Presumi que paz significava que tudo corria bem para mim, e que dificuldades significavam que o Senhor estava longe. Mas agora vejo que o Senhor está tão presente no fogo quanto na calmaria. O Senhor age no alongamento, no tremor, nas estações que testam o que há dentro de mim. Então eu me entrego ao processo. Purifica-me de todo pensamento impuro, Senhor. Lava o pecado que tolerei em segredo. Remove todo vestígio de orgulho, egoísmo e incredulidade. Como o ouro purificado pelo fogo, peço que refines meu coração até que ele reflita o teu caráter. Eu sei, Deus, que essas provações não são em vão. Não são castigos, mas ferramentas em tuas mãos para cultivar algo eterno em mim. Se é a paciência que queres cultivar, que assim seja, Senhor. Que a tua vontade seja feita. Se é a humildade, a perseverança ou o autocontrole, que a provação cumpra o seu propósito na minha vida.
Não orarei mais apenas para que a provação termine, mas para que o meu coração seja transformado por meio dela. Quando a provação chegar, que eu não murmure nem reclame, que eu não compare minha vida com a dos outros, nem me amargure na espera. Em vez disso, que meus olhos se fixem em Ti, Jesus, autor e consumador da minha fé. Dá-me a graça de atravessar o fogo com alegria, sabendo que a prova da minha fé produz perseverança. Que meus lábios declarem o Teu louvor mesmo quando meu coração estiver em sofrimento. Que minha alma se lembre de que Tu és bom, mesmo quando o caminho for difícil. Como Tiago 1 me lembra, a prova da minha fé está produzindo algo que não posso obter no conforto: maturidade espiritual. Uma fé que perdura. Uma fé que não pode ser abalada pelos ventos da vida. Uma fé que se apega a Ti, não pelo que Tu dás, mas por quem Tu és. E, Senhor, que a minha vida esteja ancorada na Tua palavra. Em 1 Coríntios 15:58, Tu me chamas a ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o meu trabalho não é em vão. Portanto, quando o meu milagre não acontecer quando eu o espero, que a minha fé permaneça firme. Quando as minhas orações parecerem não ser respondidas, que eu continue a adorar. Mesmo que nada mude exteriormente, que eu continue fiel interiormente. Espírito Santo, ajuda-me a não construir uma fé que só se sustenta quando a vida é fácil. Ajuda-me a permanecer firme quando a tempestade estiver furiosa. Que eu seja o tipo de crente que não apenas Te louva na vitória, mas que se apega a Ti no vale. Quando tudo parecer estar desmoronando, que a minha alma diga: Jesus ainda me basta. Quando eu estiver perplexo e não entender por que as coisas acontecem, que minha primeira reação seja correr para os Teus braços. Lembra-me, Senhor, que essas provações são apenas temporárias. Como disseste em Romanos 8:18, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Esta vida não é o fim da história. Há uma alegria eterna à nossa frente, uma coroa de vida prometida àqueles que perseveram. E assim, ajuda-me a não me cansar de fazer o bem. Ajuda-me a continuar crendo, a permanecer firme. Tua palavra em 2 Coríntios 13:5 me diz para examinar a mim mesmo para ver se estou verdadeiramente na fé. Portanto, Senhor, convido-Te a entrar em cada recanto escondido da minha vida. Sonda-me e conhece-me. Examina meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações. Se houver algo em mim que não Te agrade, revela-o e remove-o. Que eu seja um crente não apenas em palavras, mas em estilo de vida. Que minhas ações correspondam às minhas palavras. Que meu coração seja puro, minhas mãos limpas, meu espírito humilde diante de Ti. Ensina-me a viver com integridade, a orar quando ninguém está olhando, a amar mesmo quando isso me custar algo. Cultiva em mim a força silenciosa que vem de saber que pertenço a Ti. Uma força que não precisa de aplausos. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, por nunca me deixares sozinho no fogo. Obrigado por seres o quarto homem na fornalha, a voz mansa na tempestade, o pastor que me guia pelo vale. Obrigado porque minha fé não está na minha própria força, mas naquele que sustenta todas as coisas. Por isso, eu Te bendigo, Jesus. Eu Te louvo por quem Tu és. Em nome de Jesus, o poderoso e precioso, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.